Oi, amigo, tudo bem? Tudo, Miriam. Preparada para mais uma aula? Sim. Ainda bem, porque vamos falar sobre produtos notáveis. Produtos? E esses produtos, por acaso, vendem no supermercado? Claro que não, Miriam. Nós estamos falando aqui de matemática. Bem, vamos ao início. Ai, gente, que bola fora! Vamos saber então o que são esses produtos notáveis. Aproveita, curta, compartilhe esse vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Eu estarei te esperando no final do vídeo, viu? Sabe? Observemos a seguinte potência: 5 ao quadrado. Desenvolver essa potência, nós sabemos que é 5 vezes 5, que nada mais é do que o número multiplicado por ele mesmo quantas vezes o expoente indicar. E sabemos que o resultado é 25. Mas, e se nós escrevêssemos o 5 da seguinte forma: 2 mais 3? Obviamente, teríamos que elevar estes dois termos ao quadrado. E ficaria dessa forma: 2 mais 3 multiplicado por 2 mais 3. O resultado ainda daria 25. Era só nós somarmos cada parênteses 2 mais 3 vezes 2 mais 3 e teríamos novamente 5 vezes 5. Mas, e se um dos termos fosse representado pela variável x, como nesse caso aqui? X mais 3 elevado ao quadrado. Obviamente, teríamos que substituir o x onde o número 2 estivesse, e ficaria dessa forma: x mais 3 vezes x mais 3. E quanto daria o resultado? Será que daria 25 também? É o que nós iremos saber agora. Bom, então vamos aqui tomar a potência x mais 3 elevado ao quadrado. Vamos aqui desenvolver x mais 3 vezes x mais 3. O primeiro elemento aqui dos parênteses nós chamamos de primeiro termo, no caso aqui o x. Ele irá multiplicar o primeiro termo e também o segundo termo do segundo parêntese. Também da mesma forma aqui o segundo termo, que é o 3, ele irá multiplicar o primeiro termo e em seguida o segundo termo. Então vamos aqui desenvolver. X vezes x é igual a x quadrado. Lembrando, multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base, aqui está o x, e somamos os expoentes, 2. Como em cada um dos casos o x ele tem expoente 1, então só nos resta somar. 1 mais 1 é igual a 2. Agora o x irá multiplicar o 3, que é o segundo termo. X vezes 3 é igual a x3. Olha, x3 positivo, jogo de sinal. Mais e mais, sinais iguais, conservamos o sinal. É preferível colocar a parte numérica na frente, então 3x, lembrando que a ordem, nesse caso aí, dos fatores não altera o resultado. Então, a parte numérica é preferível que venha na frente, então 3x. Agora o segundo termo irá se multiplicar com o primeiro termo, no caso 3 vezes x, que dá 3x. E por último, o segundo termo com o segundo termo, 3 vezes 3 é igual a 9. Agora nós unimos os semelhantes. Aqui o x ao quadrado não tem nenhum termo semelhante a ele. Como nós identificamos os semelhantes? Pela parte literal, ou seja, onde tiver variável, onde tiver as letras x ao quadrado, nós não temos mais nenhum outro. É o único x ao quadrado que temos, então nós apenas repetimos aqui embaixo, x ao quadrado. Agora, 3x, nós temos aqui dois semelhantes. Para uma melhor compreensão, vamos analisar apenas esses dois elementos. 3x mais 3x. Como já foi dito, a parte literal, aqui o x é o que determina se esses elementos são semelhantes ou não. Então, nós temos aqui x em ambos os casos. Concluímos que são semelhantes. Agora, também tem a parte numérica, aqui o 3. Olha, iremos somar. 3 mais 3 é igual a 6x. Olha, note que a parte literal, ou seja, a variável, ela permanece inalterada. Então, nós temos aqui 6x. E o 9, que é um elemento ausente de variável, nós apenas repetimos embaixo também. Baixamos o 9 positivo. E para tirar a prova da pergunta inicial, se o resultado de toda esta operação daria 25, vamos substituir
o 2 aonde tiver o x, no caso aqui no x ao quadrado e no 6x. Aí nós teremos 2 ao quadrado mais 6 vezes 2 mais 9. 2 ao quadrado é 4, mais 6 vezes 2 é igual a 12. E nós baixamos o 9, nós temos aqui 4 mais 12 mais 9, e o resultado disso é 25. Então aqui está, provando que é dessa forma que nós desenvolvemos, que nós resolvemos um quadrado da soma de dois termos. Agora vamos resolver os dois termos como se fossem duas variáveis diferentes, x e y. Nós fazemos aqui a multiplicação conforme foi feito anteriormente, x mais y vezes x mais y. X vezes x, x ao quadrado, x vezes y. É xy positivo, hein? Y vezes x é igual a xy, não importa aqui a ordem dos fatores. E y vezes y é y ao quadrado. Então aqui está, x ao quadrado mais xy mais xy mais y ao quadrado. Nós baixamos o x ao quadrado, onde não há nenhum semelhante. Unimos aqui os semelhantes xy e xy e dará 2xy, lembrando que nós temos aqui subentendido de 1. E baixamos também o y ao quadrado positivo. Agora vamos analisar aqui se há um padrão. Nós concluímos o seguinte, que a forma desenvolvida é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Esse é um padrão invariável e ele aplica-se a qualquer quadrado da soma de dois termos de quaisquer variáveis ou números. Agora, e se ao invés de um quadrado da soma, nós tivéssemos um quadrado da diferença de dois termos? Olha o exemplo aqui. X menos y elevado ao quadrado. Nós desenvolvemos aqui também da mesma forma, x menos y vezes x menos y. E fazemos aqui, x vezes x é x ao quadrado, também x vezes menos y é igual a menos xy. Olha o sinal negativo aqui, fazendo o jogo de sinal, mais e menos é menos. Também, menos y vezes x é igual menos xy, menos y vezes menos y é igual a mais y ao quadrado, também fazendo o jogo de sinal. Na multiplicação, menos e menos é mais. Então aqui está, x ao quadrado menos xy menos xy mais y ao quadrado. Agora, juntando os semelhantes, menos xy menos xy, nós temos aqui sinais iguais, então somamos e conservamos o sinal. O sinal permanecerá negativo, então menos 2xy, apenas somamos a parte numérica. E a parte literal permanece, xy. Então, 2xy. E mais uma vez, analisando apenas a parte inicial com a parte já resolvida, que padrão nós podemos traçar entre os dois casos? Nós concluímos que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Agora vamos aprender a resolver como seria o cubo da soma de dois termos. Bom, aqui está. X mais y elevado ao cubo. Nós desenvolvemos aqui o x mais y vezes x mais y ao quadrado. Podemos fazer isso. Desmembramos aí o cubo em duas potências, a potência 1 e a potência 2. Mas nós sabemos também que esse x mais y ao quadrado é o quadrado da soma de dois termos que nós já aprendemos a desenvolver anteriormente. E sabemos que fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E vale também a mesma regra. O primeiro termo vai multiplicar todos os três termos do multiplicador e o segundo termo vai multiplicar também todos os termos seguintes. Então vamos fazer x vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes 2xy
é igual a 2x ao quadrado y. Veja, o x aqui do primeiro parêntese irá se unir ao x aqui deste segundo. Nós unimos apenas os semelhantes. Na multiplicação, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Agora nós temos aqui o x vezes y ao quadrado, que dá xy ao quadrado. Terminadas as multiplicações com o primeiro termo, agora passemos para o segundo. Y vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado y. Y vezes 2xy é igual a 2xy ao quadrado. E y vezes y ao quadrado é igual a y ao cubo. Agora vamos juntar os semelhantes. Primeiramente, nós baixamos aqui o x ao cubo, que é um termo onde não há semelhantes. E agora nós verificamos aqui pela parte literal. X ao quadrado y, nós temos aqui no 2, e nós temos outro x ao quadrado y. Nós temos aqui o 2, e vamos somar com este 1, que está aqui subtendido. 2 mais 1 é igual a 3. 3x ao quadrado y. Nós temos aqui xy ao quadrado, que será unido ao 2xy ao quadrado. Somando também dará 3xy ao quadrado. Lembrando, os sinais permanecem os mesmos, já que são sinais iguais. Nós somamos e conservamos o sinal. E o y ao cubo nós apenas baixamos, porque também não há nenhum semelhante. Então ficou dessa forma: x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. E qual a relação que nós podemos concluir entre o início e o final desta operação? É que o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo termo. Vamos agora aprender a desenvolver o cubo da diferença de dois termos. Assim como no cubo da soma, nós fazemos x menos y multiplicado por x menos y ao quadrado. Aí nós desenvolvemos aqui o quadrado da diferença de dois termos, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Aí aqui está o que nós já sabemos, né? O primeiro termo irá multiplicar todos os três termos, assim como também o segundo termo. Então lá vai o primeiro. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes menos 2xy é igual a menos 2x ao quadrado y. O x vezes y ao quadrado é igual a xy ao quadrado positivo. Agora o segundo termo. Menos y vezes x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado y. Menos y vezes menos 2xy é igual a mais 2xy ao quadrado. Menos y vezes mais y ao quadrado é igual a menos y ao cubo. Agora vamos juntar os semelhantes. O x ao cubo não existe nenhum semelhante. Nós baixamos. Nós temos aqui nesses dois casos o x ao quadrado y menos e menos. Aqui nós somamos e conservamos o sinal. Menos 3x ao quadrado y. Agora, com a parte literal xy ao quadrado, juntamos aí os semelhantes. Nós temos 3xy ao quadrado positivo. Restou agora o menos y ao cubo. Nós apenas baixamos. E fazendo aqui a análise entre o início e o fim da operação, nós concluímos que o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Vamos agora ver uma coisa um pouquinho diferente. É o produto da soma pela diferença. Aqui está o exemplo. Nós temos x mais y multiplicado por x menos y. Veja, aqui nos primeiros parênteses nós temos uma soma e no segundo nós temos uma subtração. Nós realizamos a multiplicação normalmente, o primeiro termo com o primeiro termo, ficará x ao quadrado. Agora, x vezes menos y, nós temos menos xy.
Agora o segundo termo. Y vezes x, nós temos mais xy, e y vezes menos y é menos y ao quadrado. Agora perceba, nós temos aqui dois elementos simétricos, que é o menos xy e o mais xy. Então nós cortamos, restando apenas o x ao quadrado e o menos y ao quadrado. E a análise que nós fazemos do início e do final desta operação é que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. O tópico de hoje foi um pouco complicado. Mas e você? O que achou dos produtos notáveis? Deixe seu comentário aqui abaixo. Eu estarei te esperando em um próximo vídeo. Tchau!